De absoluto, só a relatividade. Olá, senhores. Eu sou o professor Noronha e vim apresentar para vocês algumas aulas de física. O tema da nossa aula será equações dimensionais e sistemas de unidades. Então, vamos começar definindo alguns termos de física. Por exemplo, a grandeza física. O que é uma grandeza física? Nós temos ideia da grandeza física como sendo algo que está associado a uma medida. Evidentemente, mais tarde, vamos definir o que é a medida física. Mas a grandeza física, para nós, corresponde exatamente à mesma ideia que se tem de substantivo em português. A grandeza física corresponde à ideia do substantivo em português. Da mesma maneira como a grandeza corresponde à ideia do substantivo em português, temos também a ideia do adjetivo. O adjetivo em português, para nós em física, chama-se a unidade. A unidade corresponde à ideia do adjetivo em português. Então, vamos apresentar aqui para vocês uma maneira que nós temos de comparar grandezas. Como se comparam as grandezas? Através das equações dimensionais. As equações dimensionais vão representar, então, para nós, a relação que existe entre grandezas. Essas grandezas podem ser classificadas de várias maneiras. Por exemplo, nós podemos classificar as grandezas em escalares e vetoriais. O que são as grandezas ditas escalares? São aquelas cuja soma se faz através de um processo escalar. O que são as grandezas vetoriais? Grandezas vetoriais são aquelas cuja soma se faz através da regra do paralelogramo. Então, quando nós somarmos grandezas vetoriais, nós estaremos somando, além dos seus valores, seus módulos, sua direção e seu sentido. As grandezas também podem ser definidas como fundamentais ou derivadas. O que são grandezas fundamentais? São aquelas que nós escolhemos arbitrariamente para sistemas de unidades. As grandezas derivadas são todas aquelas que serão definidas a partir dessas fundamentais. Para isso, nós usamos o chamado Teorema de Bridgman. O Teorema de Bridgman mostra para nós a relação que existe entre as grandezas derivadas e aquelas que foram estipuladas como grandezas fundamentais. Esta equação representa, então, a grandeza derivada G em função de grandezas fundamentais G1, G2, G3, G4, Gn, elevadas aos expoentes alfa, beta, gama, ômega. Observe que nesta equação nós estamos estabelecendo a relação que existe entre esta grandeza, que é a grandeza derivada, com estas grandezas que são as fundamentais, onde o G maiúsculo é a grandeza derivada, o K é uma constante matemática e o G minúsculo representam grandezas arbitrariamente escolhidas como fundamentais. Observe que algumas grandezas fundamentais clássicas são o comprimento, onde L é a dimensional de comprimento, a massa, que tem dimensional M maiúsculo, tempo, que tem dimensional T maiúsculo. Notaram que as dimensionais são representadas sempre por letras maiúsculas. Quando elas são fundamentais, elas aparecem assim, com essa forma simples. Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, a área de um triângulo. Todos vocês sabem que a área de um triângulo é dada pelo produto da base, pela altura, pela constante matemática meio. Pegamos, por exemplo, a área de um retângulo. É a base vezes a altura
vezes a constante matemática 1. Vamos pegar, por exemplo, a área da circunferência de círculo. É π vezes o raio vezes o raio. Geralmente se diz aqui o raio ao quadrado. Observe que em todas essas expressões para cálculo da área, o que nós tínhamos era sempre um número vezes duas dimensões de comprimento. Então, a área será, para qualquer figura imaginada, um número vezes um comprimento vezes um comprimento. Podemos, então, dimensionar, isto é, comparar a grandeza derivada área com as nossas grandezas consideradas fundamentais. Colocamos o símbolo entre colchetes, significando que é uma equação dimensional. Então, a dimensional de área é igual a dimensional de K, constante matemática, vezes 2 vezes a dimensional de comprimento, isto é, comprimento ao quadrado. Vamos pensar nessa constante matemática. A constante matemática, ela independe do comprimento, independe da massa e independe do tempo. A sua dimensional será L a 0, M a 0, T a 0. O que significa? Que essa constante matemática não depende de comprimento, não depende de massa e nem depende do tempo. Observe, não se pode confundir uma constante matemática com uma constante física. As constantes físicas, às vezes, dependem de comprimento, massa, tempo ou outras grandezas relacionadas a ela. Mas a grandeza matemática terá sempre dimensional L0, M0, T0. Então, a equação dimensional de área será L ao quadrado, M a 0, T a 0. O que significa essa expressão? Que a área está vinculada a duas dimensões de comprimento, não está vinculada à massa, nem está vinculada a tempo. Por exemplo, se você pensar numa sala, se você dobrar uma das dimensões de comprimento dela, a sua área dobra. Se você, além de dobrar uma das dimensões, triplicar a outra, a sua sala terá uma área 6 vezes maior. Mas, se a sala estiver cheia de gente ou vazia, a área continua a mesma. Por quê? Porque a área independe de massa. Está na cara que a área independe de tempo. O que significa isso? Significa que depois de 1 ano, depois de 2 anos, a área continua exatamente a mesma. Vamos pegar um outro exemplo, a velocidade. Define-se a velocidade, fisicamente, como sendo a variação da posição na variação do tempo. Vamos então fazer a equação dimensional da velocidade. Vamos então colocar entre colchetes ΔS representando variação de posição, ΔT representando a variação de tempo. Quem é a variação de posição? É um comprimento. Quem é a variação de tempo? É um tempo. Substituindo então pelas suas correspondentes, ficamos com dimensional de velocidade será L m0 t a menos 1. O que significa essa fórmula? Significa que a velocidade está vinculada ao comprimento, não está vinculada à massa e está vinculada inversamente com o tempo. O que significa isso? Se eu tiver o mesmo comprimento, se o tempo aumentar, a velocidade terá ficado menor. Vamos pegar um outro exemplo. A grandeza aceleração. Definimos a grandeza aceleração como sendo a variação da velocidade em uma variação de tempo. Vamos fazer então a equação dimensional. A equação dimensional de aceleração será a equação dimensional da variação de velocidade
pela equação dimensional da variação do tempo. A equação dimensional da variação de velocidade é a mesma equação dimensional da velocidade que vimos no exemplo anterior. Então, a dimensional de aceleração será L m0 t a menos 2. O que significa isso? Que a aceleração está diretamente relacionada ao comprimento, não depende da massa e varia inversamente com o tempo ao quadrado. Pegamos um outro exemplo. Vamos ver o que é uma força. A força é definida fisicamente como o produto da massa pela aceleração. Então, a dimensional de força será L m t a menos 2. Observe que agora essa grandeza, força, ela está ligada ao comprimento, está ligada à massa e está ligada ao tempo. Observem realmente que se a massa aumenta, a força também aumenta. Experiência que pode ser realizada facilmente quando você empurra um caixote de madeira sobre o chão. Se o caixote for cheio de areia, isto é, se aumentarmos a massa, a força que você vai fazer para empurrar esse caixote também vai aumentar. Vamos pegar um outro exemplo ainda. O trabalho. Trabalho representa-se ou pela letra W maiúsculo ou pela letra tal em grego. Como a gente usa muitos livros em inglês, a gente pega o símbolo da palavra inglesa work. Então, o trabalho será o produto da força pelo deslocamento, pelo cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Precisamos tomar cuidado com essa fórmula, porque esta fórmula só é possível se essa força for constante. Vamos ver futuramente situações